Antes da gente iniciar, a gente gostaria de agradecer muitíssimo ao Centro Espírita Ibirajara por poder nos receber, né, nesta manhã aqui para fazer a nossa reunião. Agradecer a presença de todos que puderam estar nessa manhã conosco. E a gente gostaria de pedir a alguém que pudesse ler a nossa página de ambiência, que é uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a página 51, Meninos Espirituais. Quem se... Vou só te imprimir. Bom dia, então. Meninos espirituais, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na apreciação dos companheiros de luta, que nos integram um quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão antes que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera, senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contidos um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Francisco Xavier, Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Bom, nós gostaríamos de pedir a Rosana para vir fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, corações amigos, fraternos do 12º Céu, aproveitando a oportunidade bendita do aprendizado, da confraternização, para levarmos adiante, Senhor, esse ideal de amor, de união, de trabalho conjunto no bem, ainda com tantas dificuldades, Senhor. Mas temos a certeza de que, passo a passo, as barreiras serão vencidas e conseguiremos alcançar um nível cada vez mais amistoso, fraterno, de realizações e de empreendimentos na Tua seara. Ampara-nos, Senhor. Proteja cada uma das casas do nosso 12º Céu. Envolve o nosso querido Tamir nas vibrações doces e sinceras do Teu olhar, Senhor. E que os amigos espirituais aqui presentes, representantes das casas que congregam o 12º Céu, possam receber dos nossos corações a gratidão
e o pedido de força, coragem, bom ânimo e perseverança para retomarmos os nossos caminhos no próximo ciclo que se aproxima. Muito obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Graças a Deus, que assim seja. Bem, antes de a gente iniciar o tema, né, propriamente da reunião, a gente precisa aprovar a ata anterior. Então, alguém tem alguma ratificação para fazer na ata? Todos aprovam? Então, a ata foi aprovada. Gostaríamos também de parabenizar o Grupo Espírita Caminho da Felicidade, que no dia 6 passado, 6 de novembro, completou aniversário de fundação. Também o Centro Espírita Caridade Ismael, que completou, eu não me lembro quantos anos, mas está lá no nosso informe, né, dos representantes, no dia 7, o Caridade Ismael também completou aniversário de fundação, e hoje, às 16 horas, eles estão comemorando na sede, na rua Itapiru, esse aniversário. E também a Cabana Antônio de Aquino, que faz aniversário dia 25. 95 anos. A Caridade? A Caridade Ismael, 95 anos. E também a Cabana Antônio de Aquino, que faz aniversário dia 25 de dezembro, porque essa é a nossa última reunião deste ano. Nossa próxima reunião é em fevereiro. E a gente, acho que ainda não tem as casas que irão nos receber. Então, já pedimos antecipadamente para aqueles que possam nos receber no próximo ano, colocar lá no grupo de representantes que pode nos receber. Tá? Bem, então hoje temos as notícias das áreas. Zaira, tem notícia? Olá, minha gente. Não é muita notícia, não, mas é mais um agradecimento, porque nós estamos com praticamente todas as fichas dos representantes atualizadas. Se não me engano, só faltam 2 casas, mas essas casas não têm vindo. Assim mesmo, nós entramos em contato com eles e estamos aguardando. Então, agradecer, né, o empenho de todo mundo aí. E dizer que o nosso saldo continua o mesmo do mês passado. Nós estamos com saldo de R$ 1.277,89. E que, a partir de fevereiro, então, nós vamos começar a reiniciar a campanha para conseguirmos contribuições para o 12º CEU, para manter as atividades que agora passaram a ser presenciais. E aí vamos precisar de ajuda, de recursos, não só financeiros, né, mas aquilo que as pessoas possam colaborar com o material que a gente vai utilizar. Então, é só isso praticamente, e agradecer. Obrigada. Léo, da comunicação, tem alguma... Estou por ordem alfabética para ninguém reclamar. Bom, os recados da área de comunicação é que no próximo dia 17 e 18 de novembro irá acontecer no Teatro João Caetano a peça Bezerra de Menezes, um musical, que conta a história do Dr. Bezerra de Menezes. A peça é dirigida pelo Kaique Assunção e ela irá ocorrer na sexta às 19 horas e sábado às 17. O Teatro João Caetano ele fica na Praça Tiradentes, no centro. Os ingressos aí é com a Companhia Teatral Renovarte. E o outro espetáculo é o espetáculo teatral Joana de Ângeles, que
Amanhã estará em cartaz lá no CERJ, às 16 horas, na Rua dos Inválidos, 182. A peça conta um pouco da história do espírito Joana de Ângeles e ela também vai estar em cartaz nos próximos dias 17 e 24 de novembro, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, às 6h30 da tarde. Esses eram os recados. Então, dia 19, às 14 horas, encontro de corais no CERJ. Bom dia. Então, eu estou trazendo aqui, vai acontecer no CERJ, no dia 15 de novembro, quarta-feira, 19h30, via Zoom, a orientação de expositores e palestrantes. Eu vou colocar lá no grupo de representantes essa informação. A gente tem também, a Lígia já falou do Ismael, o almoço fraterno do Grupo Espírita Discípulos de Samuel, no dia 25 de novembro, um sábado, das 13 às 17 horas. Esperamos todos lá. Se precisar, pode comprar o ingresso na hora. Tem mais um aqui também. 33º, comemorar. Qual a rede que te prende? Vai acontecer no sábado, 9 de dezembro. Tem aqui as inscrições, geag@geal.org.br, das 14 às 17 horas. É do Grupo Espírita André Luiz, Rua Jiquibá, 139, Maracanã. Te passo depois. Obrigada. Bem, da unificação, a gente só tem primeiro que agradecer, né? Conseguimos construir 2 documentos que acho que serão muito importantes para todas as casas espíritas, que foram das reuniões públicas que são oferecidas na área do 12º, com dias e horários, e um outro arquivo que fizemos com todos os estudos presenciais ou online que são oferecidos na área do 12º seu. Mas nós havíamos combinado de que faríamos uma outra relação dos palestrantes, que a gente já iniciou, mas assim, não está tendo muita colaboração, as casas não estão indicando palestrantes, por isso a gente ainda não divulgou, porque o Monte prometeu que ia falar com o palestrante, enfim, e a gente ficou também de organizar um arquivo com esse não para o público, mas para as administrações internas das casas espíritas, de todas as atividades que são realizadas nas casas espíritas. Né? Quem tem evangelização, de que idade quem tem grupo de gestantes, quem tem coral, enfim, todas as atividades, para que ao chegando alguém na nossa casa que não tenha aquela atividade que a pessoa procura, a gente possa encaminhar para uma casa próxima que tenha aquela atividade, né? Às vezes é um trabalhador que... Às vezes acontece muito isso lá perto da nossa casa. As pessoas se mudam, né? Vêm de outro estado. Aí, como perto tem vários assim, condomínios, aí se muda para ali. A pessoa veio de Minas, aí ela já era trabalhador de uma casa espírita, ou era evangelizador, ou era, enfim. E aí ela vai na casa espírita que é em frente ao prédio dela, né? Mas se a casa não tem aquela atividade, a gente precisa saber onde tem para indicar, né? Então a gente vai começar isso agora para ver se a gente consegue, porque é um trabalho maior, consegue ter ele pronto para fevereiro, tá bom? Então era isso. E agora a gente gostaria de apresentar o Tami Lima, que é diretor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Oficina da Arte Espírita, trabalhador da área administrativa do CERJ, é da área de Direito de Formação, não é isso, Tami? E que veio nos falar sobre um tema que nos foi muito solicitado, que é o direito de imagem, né? Principalmente aqueles grupos ou centros espíritas que
gravam as palestras, e aí grava as pessoas, né? E aí o Tamir vai vir aqui para nos dizer o que a gente tem que fazer. Muito bem. Vamos lá. Eu sou o Tamir, sou da Oficina de Estudos da Arte Espírita, atualmente aqui, do ladinho aqui do Ibirajara, né? Também participo de um trabalho no CERJ, que é um trabalho que eu acho bem necessário, porque a gente, como movimento espírita, a gente historicamente se organizou como um movimento em que faz atividades espirituais, atividades morais, atividades assistenciais, e as nossas necessidades administrativas, elas sempre ficaram em segundo plano. Então, se a gente faz palestra, reunião de estudo, reunião mediúnica, todas essas reuniões, elas são reuniões que têm o seu efetivo programado, tem tudo delineado bonitinho, o seu regimento está lá definido como tem que acontecer, tem forma, tem dia, tudo isso acontece direitinho. E quando a gente vai para a nossa organização administrativa, essa organização ela sempre fica em segundo plano. Então a gente fica com aquelas dificuldades assim. Como é que a gente faz para transferir a conta de luz para o nome do centro? Que às vezes a dificuldade que chega para a gente lá na parte administrativa do CERJ. Olha, já estamos aqui nesse lugar há 18 anos e a conta de luz ainda vem no nome do rapaz que cedeu o espaço para a gente. Como é que a gente faz isso? Aí a gente fala assim, manda a documentação do centro para a gente dar uma olhada. O que vocês têm? Que documentação? Se não tem documentação? Não, a gente tem uma placa na frente, a gente tem a ata que fundou o centro, a gente tem regimento interno que diz como tem que funcionar, como é que funciona a mocidade, como é que funciona a evangelização infantil, como é que funciona a reunião pública, como é que funciona a parte assistencial, mas e a parte administrativa? Normalmente isso fica para depois. E uma grande demonstração disso são as dificuldades que acontecem nessas reuniões que tratam especificamente da parte administrativa, da gente conseguir ter quórum. Porque normalmente a gente faz assim, né? A gente é diretor de planejamento, diretor administrativo, mas a gente dirige reunião pública, a gente participa de reunião mediúnica, então a gente não é diretor administrativo. A gente não é. O que a gente faz é o que a gente lá semanalmente vai desenvolvendo as nossas atividades. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Por quê? Toda vez que a gente precisa se adequar a alguma inovação legislativa, a gente não sabe fazer. A gente não sabe fazer. Então, aqui foi dito, né, a gente precisa, às vezes, pegar só uma autorização para o palestrante permitir que a gente possa divulgar a reunião que ele está fazendo, a palestra que ele fez, no YouTube. A gente não sabe como fazer. A gente precisa disso. Quando a gente passou, né, por essa pandemia, isso ficou muito claro, a dificuldade que foi para a gente conseguir efetivamente entrar com o movimento espírita, gerando conteúdo para todas essas plataformas aí. Como isso foi difícil, por falta dessa capacidade mesmo, desse entendimento. A gente sempre foi muito ligado às questões espirituais e sempre abriu mão das questões administrativas. E por que eu falo isso? Porque é muito comum a gente se deparar, né, com as mensagens, com as perguntas que chegam para a gente pelo grupo de administração do CERJ, de pessoas, por exemplo, que ainda estão com ata de eleição de diretoria de 2015. Mas vocês não fizeram a eleição porque o estatuto diz que tem que ser de 3 em 3. Não, a gente fez, está aqui registrado no nosso livro. Como assim no nosso livro? Vocês não movimentam conta, vocês não precisaram levar isso para outras instituições, vocês não se responsabilizaram pela instituição perante a Receita. Não, mas é porque nossas atividades já estão sendo desenvolvidas, a gente precisa estar disso. Qual é a utilidade disso? E aí a gente sempre fala assim, quando a gente cria uma instituição, a gente está gerando para o mundo mais um ser. Esse ser, ele precisa estar identificado, ele precisa ter a sua personalidade certinha para que ele possa participar do mundo jurídico. Esse é o primeiro ponto. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue exercer as nossas atividades. Ótimo. Segundo ponto, quem são os pais desse ser?
A gente precisa identificar, mas identificar para o mundo. Então, quando a gente busca esse registro, quando a gente fala sobre isso, a gente também tem essa necessidade de dizer para o mundo assim, ó, atualmente, os pais dessa instituição aqui são esses aqui. Então, qualquer coisa que efetivamente essa instituição precise fazer, quem tem que assinar, quem tem que deliberar, quem tem que resolver, são essas pessoas aqui. E só isso, que nem é o nosso assunto, já é uma grande dificuldade. Quando a gente vai falar sobre o direito de imagem, aí a gente encontra mais empecilho. Por quê? Porque a gente não sabe o que é isso. Porque a gente está acostumado a usufruir da imagem sem ter preocupação nenhuma. A gente vê vídeo no YouTube, a gente vê foto de WhatsApp, a gente compartilha foto, a gente vê foto em Instagram, a gente faz isso tudo de uma maneira natural e acha que tem que ser dessa forma. Só que a gente tem muito problema que a gente precisa dissecar. Um simples exemplo é o exemplo da evangelização. É muito comum a mãe ser espírita, o pai ser evangélico. Aí a criança tem a rede social dela. Aí a gente vai lá, tira uma foto dela dentro da mocidade da evangelização espírita, que às vezes o pai que é evangélico não sabe que ela participa, e ela coloca na sua redezinha social lá, e o pai vê e pergunta, o que é isso? E a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente passa a dizer assim para as pessoas, olha, é bom que pegue a autorização 2 pais. Mas um só não é suficiente? É. Mas a gente não está trabalhando com suficiência. A gente está trabalhando para preservar aquela identidade. Para não criar um transtorno para aquela identidade que está ali, para aquela imagem que está ali, que depois alguém da sua família vê e começa a questionar e cria-se mais um problema. A gente não quer essa criação de problema, a gente precisa se prevenir. Mas essa prevenção, muitas das vezes a gente fala isso, parece que é uma prevenção própria, né? Porque a instituição ela não pode, de maneira nenhuma, estar propensa a qualquer tipo de problema. Não, essa prevenção é uma prevenção dos nossos frequentadores mesmo. A gente tem o dever de protegê-los. Então a gente precisa pensar nisso para essa proteção. Senão a gente vai pensar assim, o que o direito de imagem protege? Só a imagem? Não. O direito de imagem protege aquele indivíduo. Então, se aquele indivíduo se diz de determinada forma, se ele se identifica da forma que ele se identifica, o direito de imagem vem para protegê-lo. E a gente precisa ser um desses órgãos de defesa desse indivíduo. Então, quando a gente se preocupa com o que a gente vai publicar, a forma que vai publicar, a gente na oficina tem algumas experiências interessantes, porque nós somos uma instituição de arte. E a gente precisa muito disso. Então, a gente trabalha com a imagem, com a questão da exposição da voz, com a questão artística, e muitas das vezes não, né? Todas as vezes, a gente trabalha com voluntários. Porque nós não somos uma instituição que temos funcionários, trabalhadores para isso, não. Então, os artistas que chegam, eles chegam como voluntários. Então, a gente tem o nosso termo de voluntário direitinho, com a disponibilização da imagem e da voz. Então, chegou na oficina, a pessoa dá a imagem dela e a voz dela e acabou? Não. Ela só faz isso para aquela atividade. Que aí também é outra dificuldade que a gente tem. O ideal seria que cada atividade que a gente desenvolvesse, a gente pedisse esse termo. Por quê? Porque quando a gente fala em direito de imagem, a gente precisa permitir que aquele momento que está sendo registrado, que vai ser futuramente divulgado, a gente precisa permitir que aquela pessoa decida se ela quer que aquilo seja divulgado ou não. Se ela autoriza. Por isso que a lei fala que, salvo autorização, ali já começa com essa... A gente mais para frente vai ver um pouquinho dos artigos, né? Com exceção de autorização, é proibido utilizar a imagem, divulgar, veicular a imagem. Porque a pessoa precisa concordar que aquilo que está sendo realizado ali, ela vai efetivamente entender que é legal para a imagem dela. Pode falar. Minha pergunta é, em função da sua afirmação de que a autorização de imagem ela está atrelada ao momento. Então, aquela atividade, a pessoa autoriza o uso da imagem ou não.
não existe uma possibilidade, por exemplo, de autorização do uso das imagens, por que eu estou te perguntando isso? Que na minha vida profissional, de consultório, a gente faz registros ao longo de todo um tratamento e, no início do tratamento, o paciente assina um documento dizendo que ele autoriza a utilização daquelas imagens, no nosso caso, para uso profissional, em revistas científicas, ou mesmo, e hoje em dia a gente coloca, utilização em redes sociais. Ele assina isso. Então, por isso que eu pergunto, digamos, um palestrante que recorrentemente vem numa casa, ele não pode assinar um termo onde ele autoriza a utilização da imagem dele nas palestras que ele vier a proferir? Porque eu acho que facilita em termos de logística. Sim. Então, esse era o próximo ponto que eu ia tocar. Assim, esse é o costume. Então, quando você faz no seu consultório, no início do tratamento, esse termo, que a pessoa autoriza a utilização da imagem, a utilização está vinculada ao tratamento. Então, o momento é único. Só que quando a gente faz com o palestrante, vamos lá, ele veio fazer, o palestrante, eu vim aqui para fazer determinada atividade. O que me trouxe aqui? É o meu vínculo com a instituição? Não. Então, por que eu tenho um vínculo permanente com a instituição? Por que o vínculo ele não pode ser só, efetivamente, em cada momento da palestra, efetivamente, o palestrante autoriza ou não? Porque se a gente faz um encontro, que é um encontro semanal, esse é o momento. Então, digamos que a gente monte um evento aqui para falar sobre direito de imagem, que a gente vai usar 8 sábados do ano. Aí eu não preciso para cada sábado, é para o evento. Aí a autorização é do evento. E qual é o exemplo que eu ia dar? Todo mundo aqui, de alguma forma, tem rede social, Facebook, Instagram, TikTok, ou já efetuou alguma compra de internet, ou já utilizou aplicativos de internet que usavam a nossa imagem. O caso mais emblemático é aquele que ia transformando a gente em idoso, mostrando como é que a gente ia ficar daqui a 20, 30 anos. A gente aceita tudo, né? Aceita tudo. Uma pessoa brasileira foi viajar para a Islândia e encontrou uma foto dela no outdoor. Aí quando você pergunta se você autorizou, ela fala, não sei. Por quê? Porque nesse momento que a gente está lá, autoriza tudo, estava dizendo assim, as imagens que são inseridas neste aplicativo podem criar um banco de dados livre que todos os profissionais que se utilizam de imagem, designers, podem usar no mundo. A gente diz que não. Aí a gente fala assim, nossa, com a gente isso é ruim, né? Já pensou se acontece isso com a gente? E por que a gente tem que fazer isso quando o palestrante espírita vem? Que ele assina uma vez e diz que qualquer vez que ele esteja aqui, a gente está amparado para utilizar a imagem dele. Será que todas as vezes que ele vem aqui, efetivamente, ele quer autorizar o uso da imagem dele? Tudo bem? Será que todas as vezes? Será que não é muito mais respeitoso, não é muito mais um respeito ao livre-arbítrio, todas as vezes, efetivamente, a gente perguntar, ainda que a gente esteja com a autorização na mão e fale assim, você da última vez autorizou, você tem problema da gente veicular esse vídeo novamente? Será que isso não é uma atitude de muito mais respeito? Porque é essa atitude que a gente espera desses aplicativos, que usam as nossas imagens. Mas nem sempre é essa atitude que a gente quer reproduzir com quem está vindo ceder a imagem para a gente. Então, a gente precisa entrar nesse mundo com a consciência e com respeito às individualidades que a doutrina espírita ensina para a gente. E a gente aprende isso com a doutrina espírita. A gente não aprende isso com o mundo. Esse respeito, esse é um respeito que a codificação, a doutrina espírita, os espíritos, a nossa atividade ensina para a gente. Então, a gente precisa reproduzir isso. O mercado em si, né, o mercado aí fora, ele se utiliza disso frequentemente, porque eles trabalham em massa. Então, eles não conseguiriam individualizar, ter os termos para cada e-mail, né, que eles não se utilizam de CPF, mas normalmente é um e-mail, para cada identidadezinha que eles pegam, eles não conseguiriam literalmente fazer um termo específico para cada um. Então, eles fazem um genérico que, judicialmente, no mundo, é aceito. Tanto que essa moça que se deparou com a imagem dela lá na Islândia, ela não conseguiu nada, porque ela autorizou.
Então, a partir do momento que pegam lá, que é a autorizaçãozinha dela dizendo que pode ir para o banco de imagens mundial, não tem mais o que fazer. Então, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não esteja agindo dessa forma. Se a gente não concorda com isso, a melhor maneira da gente fazer isso parar é a gente agir diferente. E isso envolve autorização para às vezes, algumas confraternizações que a gente faz no fim do ano com juventude, mocidade, evangelização, com os pais. Tem uma questão que é muito sensível, que muitas das vezes a gente se depara, que é, por exemplo, com o apoio que a gente dá aos nossos assistidos. Porque algumas vezes eles não sabem ler, eles não têm acesso às redes que a gente se utiliza, e a gente se utiliza das imagens deles indistintamente. Não estou dizendo que é por maldade. A gente não está ganhando nada com isso. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Então, como é que a gente vai fazer? Será que onera demais o trabalho a gente perguntar para aquele assistido se ele autoriza que a gente use as imagens dele, se ele gostaria de aparecer nas redes que o centro está se propondo a fazer divulgação? Isso tem muito mais a ver com respeito do que propriamente o cumprimento de uma legislação. Porque a gente, quando fala dessa parte administrativa, a gente tem que sempre dividir em dois momentos. Um momento é especificamente cumprimento de legislação. Então, se a legislação fala que eu sou obrigado a mandar as minhas informações para a Receita Federal anualmente, tem que mandar. A legislação está mandando eu fazer. Agora, a legislação ela impõe um certo limite. A forma que eu vou exercer, aí eu preciso usar todos os princípios que eu aprendo na minha instituição. Eu não posso fazer do mesmo jeito que o mundo, porque se a gente está dizendo que a gente tem o objetivo de mudar o mundo, a gente precisa trazer o nosso conceito para aquilo que a gente está fazendo. E, normalmente, quando a gente está falando desses assistidos, não tem preocupação nenhuma com isso. E falo isso porque todos nós aqui, de alguma forma, acessamos redes sociais e a gente vê essas fotos dos assistidos recebendo itens higiênicos, às vezes cortando o cabelo. Então o trabalho é belíssimo, a gente não está falando sobre o trabalho. O trabalho a gente não tem dúvida do trabalho. A gente só precisa pensar da forma que a gente está divulgando. Porque a gente não está mais vivendo uma fase em que a gente pode fazer só o que a gente quer. E a gente não está vivendo essa fase muito por causa de nós. Porque nós estamos buscando esse respeito. Então, se a gente, como instituição espírita, está buscando esse respeito, a gente precisa traduzir esse respeito para o nosso dia a dia. Então, quando o nosso assistido entra para receber a cesta básica, cortar cabelo, alguns centros têm trabalhos belíssimos com atendimento médico. Se a gente precisa registrar isso, a gente, de alguma forma, precisa fazer com que aquele ser efetivamente concorde. Isso é respeito àquele indivíduo. Ele se sente incluído, é um momento de decisão dele, que também é outra questão que é muito difícil da gente internalizar, que quem autoriza é efetivamente o dono da imagem. Às vezes, para a gente, parece assim, nossa, mas ele já está aqui, ele já frequenta aqui, a gente está mandando isso tudo e é a instituição, né? Como se fosse um grupo. É um grupo, mas pro direito de imagem a gente precisa respeitar cada indivíduo. Aí a gente fala assim, mas e se não respeitar? Quando não respeita, normalmente aqui os filhos e netos que a gente tem acesso, é quando acontece o bullying, por exemplo. Então, o que é o bullying? Quando você pega uma foto de um jovem, que é o que é mais comum, em um momento constrangedor, e o que se faz? Divulga-se isso sem autorização. Será que para algum dos nossos companheiros assistidos, aquele momento em que ele está recebendo a cesta básica para ele não é constrangedor? A gente já perguntou isso antes de fazer a divulgação? A gente precisa ter esse cuidado. Então, sempre que a gente falar de direito de imagem, a palavra que tem que estar associada é a palavra cuidado. Dentro do cuidado que a gente precisa ter com os seres humanos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, esse cuidado com a imagem também. Muito cuidado, porque depois que a gente coloca essa imagem nas nossas redes sociais, elas podem ir para qualquer lugar. Depois que essa imagem do bullying, ela aparece num grupinho de WhatsApp, ninguém controla mais. E quando a gente fala de ter autorização, não é para a gente ter o controle,
É para que aquele momento que foi registrado, e aí é por isso que eu falo da questão do momento, é para que a gente possa identificar quando aquela foto foi tirada, quando aquele evento aconteceu. Porque daqui a pouco a gente se perde, a gente não sabe mais o que a gente autorizou. E aí quando a gente chega assim, a gente aparece com... atualmente eu estou na Escola Superior de Guerra, lá na URCA, né? E a gente tem algumas atividades com os alunos do Brasil todo, de várias forças armadas, e às vezes chegam pedidos lá para a gente perguntando isso. Fala assim, quando aconteceu? Porque vai se fazer um curso lá em Manaus, de uma semana, tiram-se fotos com onça, né, com o pessoal que trabalha na selva, literalmente, né? E aí tira-se foto com onça, tira-se foto com cobra. E aí, em determinado momento, o IBAMA perguntou, vem cá, por que vocês estão com esses animais? Quem está com o animal? É a escola ou é aquela pessoa que está ali aparecendo na foto? Aí a primeira pergunta é, por favor, identificar quem está com o animal. Aí você fala, quem é? Qual ano que ele estava no curso? Eu não sei. Como é que faz? A gente não sabe. Se a gente pegar o direito lá de imagem, a autorização de uso de imagem que ele concedeu, não tem dia, não tem ano. Está lá. E aí? Aí a responsabilidade é dele ou é nossa? Eu não sei. Aquilo fez parte da atividade de estudo? Porque nós somos uma escola. Eu não sei. Porque ninguém registrou aquilo há 6 anos atrás. E aí agora como é que a gente faz? A gente encontra a pessoa e fala, o problema é seu? Coronel, o problema é do senhor aí. Ninguém mandou o senhor aparecer com a onça na foto. A foto foi feita por nós, porque nós temos o fotógrafo que acompanha a comitiva. Agora o IBAMA está querendo saber por que isso foi feito e já tem a multa, inclusive, estabelecida. Agora o senhor se defenda. É assim que funciona? Será que se fosse com a gente ia dizer, poxa, que legal, hein? Ó, então a gente precisa tomar cuidado? É por isso. Esse é o cuidado que a gente precisa ter. E aí a gente fala assim, a gente está numa reunião de dirigentes, então acho que a gente consegue pensar um pouquinho além, né? Se amanhã aquele palestrante deixar de ser espírita e passar a veicular na rede dele coisas absurdas, a gente vai continuar com o vídeo dele aqui na nossa instituição? Aí a gente, então, como é que faz? Porque a gente precisa avaliar isso. A gente precisa ter periodicidade para fazer isso. Isso é importantíssimo. E a gente não faz. A gente entra lá, está gravado. A gente gravou palestra em 1998 e a palestra continua lá. Com nome, com identidade, com tudo. E a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo. E aí aquela imagem está vinculada a gente. Porque a questão da sessão de uso de imagem, os dois precisam querer utilizar. Tanto a instituição pede para utilizar, e quem está cedendo a imagem autoriza, cede. Mas e se eu não quiser utilizar? Eu preciso avaliar isso também. E quando a própria pessoa usa nas redes próprias dela, como é que a gente faz? A gente autorizou como instituição? Quando a gente pega, por exemplo, o palestrante, o Thiago Brito, que é meu irmão, faz muito isso. Imagino que algumas pessoas aqui o conheçam. Ele vai nas instituições e divulga nas redes sociais dele o nome da instituição, bota a fotinho da instituição lá da entrada da instituição. É lindo. Mas você pediu para fazer isso? A instituição autorizou? Porque a instituição também tem esse direito. A instituição pode, de repente, mudar a direção da instituição e a instituição não querer que aquela imagem esteja vinculada daquela forma. A gente não sabe nada do que pode acontecer no futuro. Então, a gente, quando fala sobre esses cuidados, a gente sempre voltar nesses momentos, são cuidados que a gente tem para que tanto a instituição fique preservada, mas também os seus frequentadores estejam preservados. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Isso é muito numa comparação que a gente, volta e meia, faz com a ideia que Jesus traz para a gente de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. A gente, no movimento espírita, em regra, ficou com a parte de Deus. Dá a Deus o que é de Deus e vamos embora. É a mais importante, é a mais necessária, é a que a gente sente mais dificuldade. Mas Jesus não falou para a gente excluir a parte do César, não. Ele falou para a gente dar a cada um aquilo bonitinho. Então é para dar a César o que é de César. Não é para esquecer de César. E a gente esqueceu. Tanto que se a gente hoje for nas nossas instituições e tentar achar um termo de autorização, muito difícil da gente encontrar. Muito difícil.
Muito difícil. Por que eu digo que é muito difícil? Porque agora, quando começam a aparecer os eventos, que as pessoas perguntam para a gente pede assim, deixa eu ver o que você já tem. Não, a gente não tem. A gente fala às vezes no SERJ. O SERJ tem? Não. A FEB, se eu não me engano, há 2 anos atrás é que lançou um modelo para que as casas espíritas pudessem efetivamente se utilizar. Há 2 anos atrás. Então, assim, a gente precisa entender que nós somos instituições que participamos do dia a dia do mundo material aí fora. A gente participa. A gente quer ser reconhecido, a gente tem o nosso nome, a gente tem a nossa identidade, a gente tem todo o desenho feito dos nossos estatutos e a gente precisa fazer força, e a expressão é essa mesma, porque não é simples, é fazer força para conseguir fazer com que a nossa instituição esteja regular. E estar regular, a gente sempre associou essa regularidade à situação, às vezes, contábil e fiscal, que a gente, às vezes, entrega na mão do contador, que normalmente é um amigo nosso, que participa, e fala, vai lá. E aí, isso é uma das formas da gente estar regular. Que eles resolvem, e normalmente é a mais importante, que é junto com a Receita e com os órgãos do Estado e município, questões de tributos. Mas a gente tem várias outras questões, como responsáveis, como espíritas, que a gente precisa efetivamente aceitar, entender e fazer da melhor maneira possível. Que seja bom para nós e seja bom para todo mundo que está frequentando a nossa instituição. Se amanhã aquela pessoa deixa de frequentar a instituição, é necessário demais a gente perguntar por que ela não está frequentando, isso a gente faz. É necessário demais a gente saber o que está acontecendo, qual foi a mudança que aconteceu, mas também é necessário perguntar se a gente pode continuar veiculando a imagem dela com o nosso centro. A gente nunca passa por essas questões pela nossa cabeça. Estou falando isso porque também não passa na minha. Porque às vezes a gente, quando se pega lá na oficina falando do Entre o Céu e o Inferno, que já aconteceu lá, se não me engano, em 2016, 2017, em que tem pessoas que hoje não estão mais vinculadas à oficina, e às vezes a gente precisa passar um videozinho, uma imagenzinha que a gente conversa e fala, mas onde está o rapaz que estava tocando violino? Onde está o percussionista? Onde está o Diogo, daqui do Ibirajara, que é um dos atores? Será que ele concorda que a gente veicule isso agora? A gente precisa fazer essa pergunta. Porque a gente tem essa ideia de que autorizou, perdeu. Não, a gente precisa lidar com respeito. E um dos pontos do respeito é isso. Você hoje autoriza? Eu sei que você já autorizou lá atrás, mas alguma coisa mudou nessa relação? Olha, mudou. Hoje nem espírita mais sou. Eu não gostaria. Eu estou em outra. Não, inclusive, nem me marquem. Às vezes acontece. Nem me marquem nas redes sociais, porque hoje eu não gostaria de ter minha imagem vinculada a isso. Isso é respeito. Isso é viver no mundo de uma maneira digna. Não era... É muito bonito quando a gente percebe essa reprodução do respeito no Evangelho. Então, quando Jesus encontra o cego, o mundo inteiro sabia que o cego queria enxergar. O que ele faz? Ele pergunta, e aí, o que você quer? Será que ele não sabia? O mundo inteiro sabia, só o Cristo não sabia? Não, ele também sabia. Mas ele podia querer naquele momento outra coisa. Então ele queria respeitar e ouvir a voz do cego. Olha, mestre, me faça enxergar. Então a gente precisa entender esse respeito e reproduzir isso na nossa convivência, porque a gente está falando aqui, a gente não está falando de artistas hollywoodianos, a gente está falando dos nossos amigos, que frequentam as mesmas instituições que a gente. E todos nós aqui aceitamos os encargos que aceitamos, porque a gente quer proteger, quer defender, quer ajudar os nossos amigos. Então, uma das formas que a gente tem de fazer é essa. Com cuidado, com respeito, e perguntar, você autoriza? Simples. Tanto é simples que a gente é muito bom para fazer isso, né? Monta uma autorização de 12 linhas, escreve todos os tipos de redes sociais que aparecem, que existem, né? Normalmente a autorização as autorizações que a gente pede assim, a gente às vezes coloca, algumas instituições colocam assim, e futuras que venham a existir, a gente nem sabe se tem, mas a gente já quer autorização. A gente não sabe nem o que vai acontecer, mas já quer autorização. Por que tem que ser assim? O que movimenta a gente a efetivamente exercer isso dessa forma?
Porque a gente só está copiando o mundo aí fora. Porque o mundo aí fora faz assim. E a gente pega esse exemplo do mundo aí fora, não trabalha ele com os nossos princípios e reproduz aqui dentro. Porque num momento inicial, que a gente vai procurar fazer isso, a gente só está querendo tirar a instituição de um possível problema no futuro. Como se a gente vivesse para isso. E não. A gente está exercendo o direito, nosso direito como instituição, mas principalmente a gente está aprendendo a exercer o respeito às opiniões e às imagens e ao outro. Então, quando a gente pergunta várias vezes, quando a gente faz vários pedidos para as pessoas, é para a gente exercer esse direito. E por que isso me chama a atenção? Quando a gente vai, por exemplo, a gente registrou as nossas obras no ECAD e a gente vai lá pedir para comunicar o escritório que a gente vai usar. A gente, para cada apresentação, precisa pedir essa autorização. Não, ele podia dar uma autorização genérica. Mas por que não? Justamente por isso. Porque a gente troca os atores, a gente troca os músicos, a gente troca as imagens, a gente troca o responsável pelo design. E aí? Aí a gente, em janeiro, monta a peça, pede a autorização para o ano inteiro a gente está lá bonitinho, mas a gente já trocou todo mundo. Será que todo mundo concordou? Todo mundo está ciente? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado de estabelecer isso para a gente efetivamente poder caminhar e ter cada vez mais as nossas instituições mais fortes administrativamente. Eu brinco no grupo da administração, né, do administrativo do SERJ, que o objetivo é, o dia que um companheiro nosso chegar para a gente e disser assim, como é que eu faço para conseguir fundar um centro espírita, regularizar meu centro espírita, é a gente conseguir mandar um arquivo para ele. Esse é o nosso sonho. A gente conseguir falar assim, só precisa fazer isso, ó, direitinho, com modelo de ata, aonde ele tem que ir, o que ele tem que fazer direitinho, como é que tem que estar escrito, o que ele tem que fazer constar, quais são os documentos que ele precisa levar dos fundadores, quais são os documentos que ele precisa levar dos eleitos, o que ele precisa ter dos participantes, uma forma única de ter a relação dos presentes, tudo isso, por quê? Porque a gente não tem, a gente não consegue entrar e ter um lugar que faça isso, e o nosso objetivo é a gente conseguir fazer isso no SERJ, aqui no Rio de Janeiro, porque é a nossa federativa. Enquanto a gente vai ter contato com outras instituições de outras religiões, a gente vê que isso é muito mais fácil. Que esse é um trabalho muito mais fácil, por exemplo, com a Igreja Católica, com a Igreja Evangélica, com a Igreja Messiânica. Esse é um trabalho que é muito mais fácil. Só que elas trabalham de uma forma que nós, no movimento espírita, não trabalhamos. Porque todas as instituições elas são criadas junto com a grande instituição da região. Nós aqui podemos fundar uma região e não ser filiado a uma casa espírita e não se preocupar com essa filiação ao SERJ, por exemplo. A gente não tem essa obrigatoriedade. Então, a gente, muitas das vezes, quando a gente vai pegar esses documentos antigos dessas instituições, a instituição é centenária, tem estatuto desde a década de 40, mas nunca teve uma eleição. E a eleição diz que está lá no estatuto. Porque muitas das vezes, em anos, a pessoa que foi ler o estatuto fui eu. Que também é outra dificuldade que a gente tem. Porque a gente não volta às nossas bases para entender como é que é a atividade que a gente precisa desenvolver. Então a gente assume os cargos, a gente entende, normalmente pega só aquele pedacinho, né? Ah, não, eu sou diretor doutrinário. O que a diretoria doutrinária faz? Aí a gente tira aquele pedacinho lá e vê, é isso aqui, tá bom. E acabou. Mas e o que a instituição tem que fazer? Como é que a instituição tem que trabalhar? Será que é só aquele pedacinho que eu tenho que fazer realmente? Então, assim, a gente não tem esse compromisso de efetivamente entender qual é o objetivo da nossa instituição. A gente muitas das vezes passou a frequentar, fez amizades ali, tem o nosso vínculo, passou a ser trabalhador ativo, virou dirigente e a gente não sabe o que está escrito no artigo 1º do Estatuto. A gente não sabe nem, às vezes, qual é a necessidade que a gente tem, o que a gente precisa cumprir para poder ser efetivamente vinculado à instituição. A gente entra, aí às vezes aparecem aquelas pessoas que são os anjos na nossa vida que falam, não quer vir trabalhar com a gente aqui não, estou vendo que você já está aqui há um tempão, e aí a gente olha e fala, lógico, mas e o que a gente precisa fazer? Qual é o nosso compromisso? Então a gente precisa entender que a gente
tem que fazer essa mudança. É o momento da gente fazer essa mudança de postura nossa, enquanto dirigentes, enquanto trabalhadores, para a gente poder buscar até para a gente retirar aquilo que a gente não concorda. Porque a gente precisa trazer isso também à baila. Será que todo mundo concorda que a gente faça só uma vez por ano o registro de autorização de imagem e uso, por exemplo, que é como a gente normalmente usa na oficina, né? A gente começa o ano, pede para os alunos, pede para os pais dos alunos e tal, e faz todo esse trabalho mais ou menos junto com o início das aulas. Entra muito na questão da matrícula. Será que efetivamente essa é a melhor forma de fazer? E aí, quando a gente vai fazer alguma outra atividade, por exemplo, encerramento, às vezes a gente usa o Francisco de Paula para fazer alguma atividade fora com os alunos, aí a gente pede também, porque é uma forma que a gente tem de comunicar aos pais. A gente usa isso para muitas coisas. Será que é a melhor forma de fazer ou a gente pode encontrar uma forma melhor? Se a gente não trabalhar nisso, a gente não voltar nisso, a gente vai durante 30 anos fazer isso e pronto, é o melhor que tem a fazer. Então a gente precisa arrumar uma forma de efetivamente voltar e sempre discutir se aquilo ali que está sendo utilizado é a melhor maneira. Do Entre Céu e Inferno para o Bem-vindo à Aurora, a gente mudou praticamente da água para o vinho a questão da autorização de uso e voz, uso de imagem e voz. Porque no começo a gente tinha, por exemplo, sessões isoladas. E aí a gente acompanhando as mudanças na justiça, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente passou a adequar as duas juntas. Aí você fala, opa, então a gente só aí já teve uma mudança que, para usar lá para 2016, a gente deveria pedir para todo mundo de novo. Só isso. Só por essa união de imagem e voz. Aí a gente fala, não, mas não precisa, porque a gente não vai mais veicular isso. Tá, mas está lá anotado. Se for veicular, vai ter que pedir de novo. A gente precisa voltar sempre. A gente precisa entender se o que a gente está fazendo aqui hoje é a melhor maneira de fazer. E toda vez que a gente decide que não quer dizer que a gente não... então a gente não precisa voltar não, porque a gente vai lá, toda vez e diz que é o melhor. Mas a gente precisa voltar, sempre. A gente precisa estabelecer essa rotina de rever os atos que a gente vem adotando. Hoje a gente usa isso muito pouco, mas esse costume de se aprovar na reunião seguinte à ata anterior, né, que foi lida aqui, esse é um costume justamente para que isso aconteça, porque de toda maneira a gente está revisitando aquilo que a gente já decidiu para a gente entender se aquilo é melhor ou não. Hoje a gente entende isso mais como uma formalidade, né? Então a gente precisa entender muito do nosso trabalho, muito da nossa atividade, para a gente efetivamente poder realizar um trabalho melhor. Eu trouxe algumas considerações aqui para a gente poder falar um pouquinho. O direito de imagem adquire nuances singulares no contexto das instituições espíritas, onde a gente, com valores éticos e religiosos, os valores éticos e religiosos se entrelaçam com as questões legais. Muitas das vezes isso, todos nós aqui como dirigentes de instituição já nos deparamos com essas questões. É um tema que é complexo, considerando implicações legais, éticas e religiosas específicas para as instituições espíritas. E a gente também tem o objetivo de ter umas orientações práticas sobre essa gestão, né, do direito de imagem. Muitas das coisas eu já falei um pouquinho aqui, porque eu gosto dessa dinâmica da gente estar em roda, né, em conjunto, mas a gente vai passar um pouquinho mais pormenorizadamente sobre esses assuntos. Então, primeiro, né, definição e abrangência. É o equilíbrio. Essa palavra também é muito importante, a questão do equilíbrio, né? Às vezes a gente leva para o coração quando a gente não recebe uma autorização ou quando as coisas não acontecem do jeito que a gente efetivamente queria. E a gente precisa, como dirigente de instituição espírita, entender que aquilo ali não é pessoal. Aquilo ali é uma questão da instituição com o frequentador, né, com os nossos companheiros. Equilíbrio entre o direito individual à imagem e as práticas espíritas, que frequentemente envolvem eventos públicos. Isso também é outra questão, que é muito debatida. Se o evento é público, se qualquer um pode entrar, se a gente não tem restrição nenhuma de privacidade, como normalmente são os encontros espíritas, por que a gente precisa autorizar a imagem? Teoricamente, ele não está autorizando por ele estar no espaço público? Não.
Não, ele não está autorizando, ele está participando de um encontro. E uma outra coisa também que é muito debatida é a questão da liberdade religiosa. Então, nós como religiosos não podemos fazer tudo. A gente não é livre para fazer, para divulgar, a gente pode de manhã cedo ir na casa das pessoas e levar o que a gente acredita como religião, como o que é certo para as pessoas? Pode. Então a gente também pode usar a imagem das pessoas para isso? Não. Isso também já foi muito debatido. Porque, teoricamente, a gente poderia utilizar tudo pela liberdade religiosa. E não, a gente precisa respeitar a individualidade. Valorização da privacidade e do respeito ao próximo. E aí a gente tem várias histórias com essa questão de privacidade, de pessoas que frequentam o centro espírita e a família não sabe. E aí, como é que você faz? A gente pergunta para todo mundo que frequenta. A gente, às vezes, passa por isso em mocidade. Evangelização infantil é bem difícil. Eu até conheço algumas histórias, porque o irmão acaba trazendo, mas ninguém efetivamente sabe. Mas tem muita coisa que vincula, às vezes, a família a outra religião, e às vezes é assistência material, porque tem outras instituições que atuam em determinadas localidades e tudo, mas o jovem, o adolescente, a criança se identifica com o espiritismo, frequenta o espiritismo sem ninguém saber. E aí, em um belo momento, a gente coloca a foto da evangelização na porta do centro. Aquela foto bonita, né? Todo mundo, aquela foto de fim de ano, né? Todo mundo bonitão, com um presente, todo mundo sorrindo, feliz. Aí os pais passam na porta. Ué, mas por que meu filho está fazendo ali? E aí? Então a gente precisa respeitar a privacidade. E isso não quer dizer que a gente vai ficar fazendo aquele julgamento assim, mas como assim? Você precisa falar para sua mãe? Não. Isso não é um julgamento nosso. A gente não está nessa esfera de decisão. Essa esfera de decisão é dele. Se ele em algum momento optar por fazer esse comunicado, ótimo. Se ele pergunta para a gente o que a gente entende, a gente tem a obrigação de dizer o que a gente acha que é correto. Mas a gente não pode forçá-lo a fazer. A gente não sabe o que ele está vivendo. A gente não sabe nem quais consequências disso para ele. A gente não faz ideia. E é muito comum disso acontecer. Necessidade de harmonizar princípios legais com valores espirituais no contexto jurídico das nossas instituições. E aí esse direito de imagem e liberdade religiosa, né, que eu estava falando, é uma interseção delicada entre o direito de imagem e a liberdade religiosa. E como é que esses princípios podem coexistir e entrar em equilíbrio? Porque se a gente fala que a gente, na teoria, pode fazer tudo como uma instituição religiosa, como é que eu coloco isso em equilíbrio com respeito à privacidade, respeito ao próximo, respeito à individualidade? Porque fazer tudo é fazer tudo. E é um exemplo que eu sempre uso quando a gente fala sobre isso, o quanto que a gente se sente desrespeitado quando a gente é obrigado a fazer uma coisa que a gente não concorda, como, por exemplo, pagar imposto de renda. A gente discute? A gente não discute. Algumas pessoas até tentam burlar, mas a gente não discute. A gente paga. A gente, como cidadão correto, paga. A gente não gosta. A gente acha um absurdo. Discute o conceito de renda, que trabalho assalariado. A gente discute isso tudo. Mas a gente não gosta. Será que se dessem a oportunidade da gente optar, qual ia ser a nossa opção? Mas não dão essa opção. A gente é obrigado a fazer. Será que a gente quer reproduzir isso com os nossos companheiros? Porque quando a gente fala de usar essa coisa da liberdade religiosa, a gente está querendo reproduzir isso. Não, você tá, a partir do momento que entrou aqui, quem sabe sou eu. Então, vai deixar a gente fazer sim, porque a gente vai fazer o que a gente quiser e você não tem nem que concordar. Será que é essa forma que a gente aprende com os espíritos? Que estão aí auxiliando a gente no trabalho? Será que é isso que a gente encontra na codificação? Quando a gente encontra Kardec discutindo com os espíritos falam para ele, você já me perguntou isso, você não tem condição de saber disso. Acho que não é dessa forma. Está demonstrando que Kardec não é um mero redator, não. Ele está colocando o que é dele ali também. E os espíritos respeitaram isso. E por que a gente não vai respeitar? Então a gente precisa entender que essa liberdade religiosa que dizem que a gente não tem. E a gente, como espírita, não faz nem questão de ter. Faz nem questão de ter. E aí, aplicação prática, né? Onde é que entra essa autorização de uso de imagem? Tipicagens típicas, né, que demandam uma abordagem mais cuidadosa, e o uso de imagens capturadas nessas atividades. Historicamente, isso é o que a gente mais tem notícia, né, o que a gente mais tem acesso. São essas imagens que são
capturadas. Algumas instituições tiram o rosto, têm um certo cuidado quando não tem a autorização. E aí a gente pergunta, né? Mas será que aquela pessoa que está na imagem sem o rosto, ela se sentiu incluída quando ela viu, né? Porque a gente precisa ter sempre no nosso pensamento o quanto que a gente precisa questionar para aquele indivíduo o que efetivamente ele quer. Esse é o nosso compromisso, o que ele quer, se ele concorda com aquilo ou não. Mas, às vezes, por várias questões, as coisas acabam acontecendo e as pessoas optam por tirar a imagem das pessoas. E a importância da autorização e consentimento. Durante muito tempo, as pessoas respondiam que isso era para que a gente tivesse um respaldo legal, né, que a gente tivesse respaldado. Mas eu sempre faço questão de dizer que não. Isso é um ato de respeito. Às vezes a gente fala assim, não, assine isso aqui porque isso aqui vai tirar o problema das minhas costas. Não. A gente precisa mudar esse pensamento. Assine isso aqui porque isso vai atestar perante a nossa instituição que você concorda com essa veiculação de imagem. Então a gente precisa entender que o objetivo é outro. É um ato de respeito. Ó. A obtenção da autorização não é uma obrigação legal, não é apenas uma obrigação legal. Um ato de respeito à individualidade e crenças dos envolvidos. E é muito comum, em algumas instituições espíritas, às vezes acontecer até uma junção de religiões. Às vezes pelo espaço que acontece, às vezes pela intimidade entre os dirigentes propriamente dita. E como é que a gente não pede, por exemplo, autorização para o umbandista, candomblessista, às vezes evangélico, às vezes igreja messiânica, batista? Por que a gente não pede autorização deles para veicular a imagem deles na nossa rede, por exemplo? Porque a gente às vezes faz o evento em conjunto. E aí? Aí não precisa. Precisa. Ah, mas precisa para tirar o futuro problema? Não, precisa para respeitar. Porque quando a pessoa fala, olha, infelizmente eu não gostaria que minha imagem, minha voz estivesse veiculada, não. A gente fala, muito obrigado, e a gente retira. É um simples respeito. É aprender a exercer esse respeito. E aqui, ó, eu estava brincando, é mais ou menos como a gente hoje faz, né? Quem já encontrou um termo de autorização de imagem e voz, ó. Neste ato e para todos os fins de direito, tá vendo? Para tudo, eu autorizo o uso da minha imagem e voz pela instituição tal, com sede em tal, endereço, CNPJ, para fins de divulgação e publicidade do trabalho artístico, cultural, seminário, exposição, especificar o que for, em caráter definitivo, gratuito, constante em fotos e filmagens. As imagens e voz poderão ser exibidas parcial, total, apresentação audiovisual, publicação em site, rede social, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, Vimeo, outras que venham a surgir futuramente. Nem sei quais são, mas já quero autorização. Nem sei. Tá vendo? E divulgações comerciais ou não, em exposições e festivais, com ou sem premiações remuneradas, nacionais e internacionais, assim como disponibilizadas no banco de imagem resultante de pesquisa, na internet e em outras mídias futuras. A gente não sabe nem o que é isso que está aí. Entendeu? E a gente está pedindo para as pessoas concordarem com a gente. Esse é o meu ponto, quando a gente fala de direito de imagem. Porque a gente não sabe o que é isso. A gente não tem ideia do que é isso. Mas a gente quer que as pessoas autorizem. E às vezes a gente também autoriza. Porque normalmente quando a gente já se vincula a alguma instituição, algumas instituições já até colocam lá o pedacinho dizendo que já autoriza a imagem. A oficina hoje, por exemplo, já faz isso. A gente não sabe nem para que a gente vai usar. Então a gente precisa ter muito cuidado na formação disso. A gente precisa pensar nisso como mais um ponto a ser tratado pela Casa Espírita. E não é uma formalidade. Assina aqui e tá bom. Não. É um negócio para a gente pensar, para a gente entender o que a gente efetivamente vai fazer. Ó, atividades e finalidades das instituições. A gente explora atividades diversas, né, com eventos públicos e publicações informativas. A gente tem necessidade de conciliar valores éticos, espirituais e legais. A gente está sempre trabalhando nesse tríade aqui. E, além disso, a gente precisa equilibrar a nossa liberdade religiosa com respeito à privacidade e sentimentos dos envolvidos. Que às vezes a gente esquece, né? Ah, não, então a gente vai fazer aqui a festa de aniversário de 130 anos do centro e a gente acha que a gente pode divulgar a imagem de todo mundo, fazer tudo da forma que a gente está pensando.
Não, a gente tem que pensar no respeito a cada frequentador. Às vezes, aquele frequentador que vai a primeira vez. Que normalmente, né, nesses eventos festivos, são os eventos que a gente leva os nossos amigos, às vezes o jovem da mocidade já leva a namorada, aí a gente leva às vezes o primo que está passando uns dias com a gente, que é um evento festivo, e aí nessa a gente não está nem aí para ninguém e pega a autorização de todo mundo e divulga a foto de todo mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão da nossa imagem. E aqui, ó, é um pouco da legislação no Brasil que trata sobre isso. A gente não tem uma legislação específica sobre isso. A gente tem a Constituição que fala do nosso direito à imagem e tem o Código Civil que regulamenta. E algumas outras legislações específicas, mas não vale a pena a gente tratar aqui não, porque esses são o que a gente precisa. Ó. Artigo 5º lá, né, da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança, nos seguintes termos. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E o que acontece com a gente? A gente, como repete o mundo material aí fora, porque a gente não tem tempo de parar para pensar, a gente só se preocupa com o final, que é a questão do indenização pelo dano material ou moral. A gente, quando fala em direito de imagem, fala disso, para a gente, posteriormente, não ser condenado a pagar isso. Mas a gente esquece qual é o objetivo desse artigo aí. O objetivo não é estabelecer indenização. O objetivo do artigo 5º aí da Constituição é trazer para a gente qual é o mínimo que um cidadão pode possuir. O mínimo. Porque esses intimidade, vida privada, honra, imagem, é efetivamente o que eu, como um ser humano, eu como cidadão, tenho que são meus. Então, para ser utilizado por outra pessoa, eu preciso autorizar. Eu preciso permitir. E se eu não permitir, não tem essa utilização. E aí ele vai lá para o Código Civil. Salvo se autorizadas ou necessárias, a administração da justiça, manutenção da ordem pública, divulgação de escritos, transmissão da palavra ou a publicação, exposição, utilização de imagem de uma pessoa, podem ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Então a gente precisa ter esse cuidado aí. A gente pede autorização só por causa desse início, salvo ser autorizadas. E aqui é que eu acho que é o principal, que a gente precisa entender um pouco a dinâmica das nossas instituições, para que a gente possa estabelecer uma rotina. Porque a gente fala muito de uso de direito de imagem, a gente já usa modelos, mas a gente tem muita dificuldade de entender qual é a aplicação disso para a minha instituição. O que efetivamente eu preciso? De quem eu preciso? Será que efetivamente eu preciso pedir para o pai da evangelização de bebês que ele autorize a imagem do filho dele ser veiculada, o filho dele com 1 ano? Qual a necessidade disso? Sabe? Porque hoje, do jeito que acontece, é praticamente isso, né? Qualquer um que se filia a uma instituição já chega lá e já assina esse termo. Mas qual é a necessidade que a gente tem de divulgar a imagem de uma criança de 1 ano? Porque a gente já pega essa... Então, assim, a gente precisa exercer esse debate para que essas coisas possam, ainda que a gente chegue à conclusão de que tem que usar, porque em vários lugares a gente acaba vendo que tem esse objetivo de demonstrar a evangelização de bebês, de demonstrar esse carinho, esse cuidado, de mostrar às vezes para os pais que eles podem deixar as crianças ali enquanto eles realizam outras atividades, tem tudo isso, mas a gente precisa debater isso, porque aí tem casa, por exemplo, que não tem evangelização infantil e pede para que o pai já autorize nesse aspecto de que, não, lá no futuro, quando tiver, a gente já autorizou. Aí você fala, ué, mas não podia quando tiver, né? Às vezes, né, a gente repete, reproduz o que o mundo material aí fora ensina pra gente. Muitas vezes a gente faz essa reprodução. E se a gente não parar para pensar, a gente vai continuar reproduzindo, achando que a gente não está fazendo mal a ninguém. Necessidade de elaboração de políticas internas personalizadas, levando em consideração a singularidade de cada instituição.
Essas políticas devem estar em conformidade com os princípios espíritas por razões óbvias, mas também tem que olhar os princípios legais. A importância da transparência e a da responsabilidade na gestão cotidiana do direito de imagem. É muito comum, às vezes, nas instituições, e aí não estou só falando das instituições espíritas, não. Algumas vezes as pessoas contratam agências de publicidade e aí o designer, o responsável do marketing fala assim, manda para mim o que você tem aí. Esse é um problema sério. Por quê? Porque aí às vezes mistura foto minha, pessoal, do meu celular, que eu mando para o cara ali rapidinho no WhatsApp, com foto que está autorizada. Então, é importante a gente tirar essa imagem só do domínio de uma pessoa. Então, quando a gente for ceder essas imagens, que seja cedido pelo domínio da instituição especificamente, para a gente saber que aquelas imagens ali estão autorizadas. Porque às vezes acontece muito isso, a gente tira 300 fotos nos nossos eventos, em algum momento alguém pede, às vezes um rapaz que chega e fala, poxa, vamos começar a fazer uma página no Instagram, a gente precisa de umas fotos. Aí você fala, pô, aquele dia eu tirei umas fotos maravilhosas, mas estão autorizadas? A gente não sabe. Então a gente precisa ter um cuidado na divulgação dessas imagens. E a necessidade de revisão constante dessas práticas, alinhando-se às mudanças no cenário legal e ético. Isso eu vejo que essas reuniões do nosso CEO já têm esse objetivo, né, de fazer uma rede colaborativa entre as instituições para compartilhar experiências e desenvolver estratégias, compartilhar os desafios e a construção de soluções coletivas. Mas aí a gente, como um movimento espírita, né, a gente também precisa criar alguns padrões específicos para isso, para que a gente também não sinta tanta diferença quando a gente está em determinada instituição, quando a gente vai para determinado evento, a gente criar um mínimo de um padrão. E a importância de uma adesão voluntária aos padrões, né, lógico. A ideia não é que a gente diga que toda instituição, para se filiar, precisa fazer isso. A ideia é a gente conseguir exercer esse convencimento de que é necessário a utilização desses termos que a gente vier a definir. E um código de conduta específico, né, oferecendo diretrizes claras e específicas a todos os envolvidos, para essa conscientização, para garantir a compreensão e a aderência a todas essas diretrizes. Quanto mais a gente conseguir envolver as pessoas que estão nas nossas instituições, nas nossas casas espíritas, mais forte fica esse movimento. E a gente, já para encerrar, com a ênfase na importância do direito de imagem, é preservar valores e identidades e um compromisso coletivo na gestão ética e legal do direito de imagem. E, para a gente efetivamente ir pensando, né, como um chamado ao trabalho, é o aprendizado contínuo e adaptação, adaptando-se mudanças no cenário legal, ético e religioso. O mundo inteiro está mudando o tempo todo. E, às vezes, a gente continua cristalizado, repetindo os mesmos comportamentos de 10, de 15 anos atrás. Se a gente fala em 15 anos atrás, muitas das legislações que a gente hoje aplica na prática nos movimentos espíritas nem existiam. Então a gente precisa pensar um pouquinho aí o tanto que já teve de mudança, de identidade, de respeito, mudança na proteção dos dados, um monte de coisa que às vezes a gente acha que é só uma folha. Preenche aqui, coloca seus dados aqui pra gente. E não é assim. Tá bom, pessoas? Acho que agora a gente pode... Não vi que elas fica de costas com elas. Dar um intervalinho e aí depois a gente esclarece algumas perguntas aí. Obrigado. Aqui. Então, vamos lá. O nosso convite, ele é feito ou telefonando ou por WhatsApp. Se, na hora de fazer o convite, a pessoa falar para o convidado, olha, nossas palestras são gravadas, ficam no nosso canal do YouTube, você tem algum problema com isso? Você aceita isso? Isso é válido? É válido. O importante é que isso fique registrado em poder do centro. Então, porque normalmente a gente faz o contato do nosso telefone pessoal, né? E aí é importante a gente mandar esse print. E aí qual é o cuidado do print? É aparecer o número
da pessoa, porque às vezes a gente só coloca o nome, né? E basicamente a descrição da conversa. Isso, data, tudo isso, e a descrição da conversa. Para ter o assunto da palestra, igual, mais ou menos o que a gente faz quando pega o termo por escrito. A gente coloca qual é o assunto que está sendo vinculado, o dia que está sendo vinculado e o nome do expositor. Então, essas informações elas precisam ser claras para todo mundo. Mas ainda assim, eu sempre recomendo que no dia seja pega uma autorização com ele, que ele vai estar lá. Ainda assim, eu entendo que é necessário. Não, no caso não, é só a palestra virtual. Quando ele está fora. Ele também não vai na casa. No nosso caso, não, é só virtual. Então não tem problema. Não tem problema. A gente, na oficina, faz? A gente monta um formuláriozinho do Google Forms e manda para a pessoa. Entendeu? Porque aí aquelas informações, ele vai logar com o e-mail dele, o aceite, vai botar algumas informações lá, e isso fica... Porque o nosso receio é da gente perder, né? Porque é tanta conversa o tempo inteiro, tanta imagem, que a gente em algum momento se perde. Aí a gente faz no Google Forms e já fica tudo elencado. Porque a gente visualmente fala assim, opa, faltou... Às vezes, dá o exemplo do último musical. A gente, na nossa última apresentação, a gente fez a apresentação de 3 dias. Na última apresentação que a gente viu que o baterista não tinha preenchido o termo. Porque no visual falou, banda, só tem 4, somos 5, quem está faltando? Até aí nisso facilita. Se fosse essa troca de manda para um, manda para outro, a gente já tinha se perdido há muito tempo. E a minha segunda pergunta é o seguinte, quando a gente está fazendo o início da nossa palestra pública, a gente fala, eu geralmente falo, mas a maioria fala também. Assim, nós lembramos que as nossas palestras são gravadas, então aqueles que não queiram aparecer, por favor, desligue sua câmera. Isso é válido? É válido, muito válido, muito válido. Esse é o procedimento minimamente correto. Isso a gente traz até para o presencial. Eu estava falando com alguém antes aqui, que o ideal é quando a gente faz no presencial, que está fazendo gravação ou transmissão ao vivo, é a gente avisar as pessoas. Olha, nós temos as transmissões, se alguém tiver algum problema com isso, me procura, porque já tem sempre um espaço que não aparece o tempo inteiro. E eu estava até brincando com ela que teve uma vez que eu estava fazendo essa... Igual o Léo está aqui, né? Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, tem problema de eu sentar aqui? Estava assim, igual o Léo está assim, né? Mas só que tinha um espacinho para lá. Aí eu falei, não. Ela falou, que é bom que eu não apareço. Pronto. Resolveu o problema. Ela não apareceu. Ela estava do lado de quem estava operando o som. E resolve-se o problema, porque a gente, às vezes, na palestra pública, não consegue pegar a autorização de todo mundo. Não é o momento de fazer isso. Não é o momento da pessoa estar conhecendo a casa, vai vir para um tema sério, falar sobre aborto, falar sobre um monte de coisa. Aí você para a pessoa e fala, assina aqui para mim. Não é o momento para isso. Mas você passa por esse momento dizendo abertamente, olha, nossa palestra é transmitida no nosso canal no YouTube, quem tiver algum problema pode me procurar. Um pouquinho antes, quando vai começar a palestra. Dificilmente alguém vai se levantar e dizer, eu não quero aparecer, não é? Porque as pessoas não estão nem pensando nisso. Mas a gente cumpriu com o nosso papel de alertar e cumpriu com o nosso papel de permitir que aquelas pessoas digam, eu não queria aparecer, não. Quero ser... Onde é que eu não posso aparecer? Não, senta aqui atrás da câmera, por exemplo, e está resolvido o problema. Ô, Tamir, deixa eu aproveitar que é uma continuação do que ela colocou, que é o seguinte, você está fazendo uma palestra pública, a palestra está sendo gravada, há avisos de que a palestra está sendo gravada, a pessoa avisa que a palestra está sendo gravada, mas uma pessoa resolve passar na frente da câmera, né, assim, deseducadamente na frente do palestrante. E eu estou colocando isso, que isso já foi motivo de questionamento na diretoria da instituição que eu frequento, porque alguém queria pagar a palestra porque a pessoa passou na frente e podia... Não, sim, mas é uma situação que acontece, então... Assim, apagar a palestra eu não vejo muita necessidade. Não vejo, porque... Os avisos estão aí, mas assim, ainda assim, né, a gente tem muita dificuldade da leitura dos avisos e tudo. Eu acho que vale perguntar para a pessoa. Assim, eu sempre acho que a melhor solução é a gente jogar limpo, entendeu? Então, a pessoa passou e aquilo ali, que às vezes a pessoa nem se ligou, entendeu? Nem viu que passou.
E aí você vai falar para a pessoa assim, olha, a gente estava revendo as filmagens que foi feita no dia tal, e você Mas aparece. e quando ela é transmissão ao vivo, Isso, híbrida? então, mas mesmo assim, então, aí você Mas como é que você avisa vai pra- perguntar para a pessoa? Não, mas aí você não pergunta para pedir autorização da exibição ao vivo. Você pergunta para Depois. dizer que ela concorda. Isso. Porque o aceite, Aí você ele não tira necessariamente é na depois. hora. Por exemplo, em transmissões de jogos, isso é muito comum. Às vezes aparece o cara no estádio. O rosto. Às vezes aparece. E a compra do ingresso não dá o direito de imagem. Isso é muito comum. Essa aparição repentina é muito comum. Atualmente a jurisprudência entende que isso é uma questão de divulgação do estádio e não da pessoa. Entendeu? É mais ou menos o que aconteceria aí. Ela está aparecendo porque ela está fazendo parte de um grupo ali, tudo bem, mas não é uma utilização da imagem dela. Mas ainda assim, em alguns casos eu sei que isso acontece, os representantes das transmissões procuram as pessoas para efetivamente primeiro que eles já querem saber se vai ter problema, porque aí o cara já diz, teremos um problema, entendeu? Então, se a pessoa já não concorda, fala, não quero saber, não era para ter usado. E quando a pessoa assina... Mas aí o que você está colocando é um pouco diferente, Sim. porque no estádio estariam filmando a plateia. Isso, mas Então, às vezes tem o close, sim, tem uma pessoa, isso. Mas o cara está filmando a plateia. No que eu estou lhe colocando, a câmera está dirigida direcionada a outra pessoa. Sim, exclusivamente sim. para o Sim, palestrante. mas é que para não está efeito de direito aparecendo de... ninguém da Mas palestra. para efeito de direito de imagem, isso não faz diferença. Como se a gente... Não é porque a gente só direcionou a câmera para o palestrante que é só a imagem dele que está em vigor. Todos os envolvidos têm esse problema. Porque isso pode acontecer de várias maneiras. Então, quando o foco da câmera muda, quando aparece outra pessoa na transmissão, a gente precisa ter esse cuidado só para a gente ter o aceite, para a pessoa saber o que aconteceu e falar, não era nem para ela ter aparecido, mas já que você aparece, a gente não cortou a sua aparição, a gente não cortou vídeo, a gente não transformou em tela preta. Alguns centros fazem isso, né? Coloca durante 3 segundos, 4 segundos uma tela preta, o áudio continua e depois volta ao normal. E vai ser vinculado isso, porque isso, quando a gente fala de veiculação, a palestra vai ficar no YouTube para sempre. E às vezes a pessoa nem sabe. Então é muito mais da gente dar uma informação para a pessoa do que qualquer outra coisa. A pessoa fala, não, tudo bem, não tem problema não. E a pessoa pode falar, tira ali, por favor. Aí você vai dar um jeito, porque a ideia é ter esse acordo, entendeu? Porque aí, por isso é que eu no começo falei um pouquinho dessa questão do evento, porque não é porque a pessoa que frequenta determinada reunião autorizou o uso da imagem dela com essa reunião, que ela autorizou o uso da imagem dela indiscriminadamente em qualquer outra atividade. Então a gente precisa sempre fazer esse contato. Sempre perguntar é sempre importante. Obrigada. Mais alguém? Eu já tinha conversado com o Tamir lá no lanche sobre a questão de aproveitarmos imagens da internet para fazer nossa apresentação em PowerPoint. Ótimo. E essa questão de colocar imagem, especificamente quando essa transmissão é feita, né, e é gravada, e aí fica muito mais grave. Queria que você comentasse isso, por favor. Isso é muito importante também. Essas imagens, que às vezes a gente acha a imagem bonitinha lá no Google, né, e tem um monte de imagem, a gente usa, às vezes a própria imagem já indica para a gente que tem direitos reservados. E a gente nem vê, porque a gente não sabe nem ver isso. Tem algumas marcas d'água, tem algumas informações, às vezes, no rodapé da imagem que a gente nem quer saber sobre isso. Hoje, é muito mais fácil da gente fazer porque a gente tem bancos de imagens próprios para isso. Então, se a gente for fazer, busquem desses bancos, não tem problema. Quando a gente vai, às vezes, fazer transmissão no YouTube, a gente já estava até falando no café, né, no intervalo aqui, o YouTube se preocupa com isso, porque isso envolve direito autoral. Então, ele derruba a transmissão se você vincular música, se você vincular filme, imagem. Às vezes, se você falar um determinado trecho de música, eles ou derrubam ou cobram. Então, a gente precisa também ter cuidado com isso. É que isso não é especificamente uma questão só da imagem. A imagem que a gente trata aqui é a imagem pessoa física mesmo. Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes o próprio centro ele reproduz isso. Às vezes o centro pega uma determinada música, coloca numa apresentação
que fica ali 3 minutos rodando e aquela música ali está gerando direito autoral. Às vezes fala assim, por que derrubou? Por que ninguém viu? Por que eu não consigo encontrar? É por isso, porque como não tem lá a autorização do responsável pela música, ele corta. Então, se for utilizar imagem, procura bancos de imagem, bancos livres. Quando quem for fazer a pesquisa no Google, coloca assim, bancos de imagens livres, que podem de livre utilização. Aí pode usar. Sim, derruba e penaliza, isso mesmo. Às vezes a penalidade é cortar. Meio que a pergunta de vocês englobou o que eu ia falar, que era, eu ia perguntar se na reunião pública, se tiver cartazes informando que aquela reunião ela está sendo gravada e que vai ser disponibilizada virtualmente, se isso já vale como uma pré-autorização, até mesmo para quem está assistindo ali, mesmo que a pessoa não queira, digamos assim, mas se ela está ali, está escrito, ela autorizou, a gente até, como você falou, você pode conversar, se ela não quiser, ela se retira, mas se acontecer de aparecer, não tem... Isso mesmo. O ideal é que as reuniões que são transmitidas e gravadas, antes de toda a reunião, seja falado. Entendeu? Seja falado, e se a gente tiver isso afixado visualmente, mesmo com o visual, isso respalda a casa, digamos assim. Mesmo com o visual, essas informações visuais, antes do começo, eu acho que vale até ficar naquele... Normalmente as casas têm aquele roteirinho, né, que o dirigente da reunião utiliza, lembrar dele colocar ali também no roteiro dele, dizendo, nossas reuniões estão sendo filmadas, caso vocês tenham algum problema, nos procure, não precisa dizer para se retirar, nos procure, que a gente tem pessoas aqui que podem esclarecer como é que a gente vai acertar isso. Normalmente as pessoas não levantam, até porque acontece normalmente isso, né? As pessoas que não querem vão ficando cada vez mais para trás e as filmagens acontecem do meio para frente. Então, acontece um acerto aí nas imagens. A outra questão que eu ia te perguntar você falou logo no início que ainda são utilizados termos de autorização de imagem meio que, digamos assim, entre aspas, arcaicos, né? Que são não tão... que já foram feitos há muito tempo e não foram revistos. E como é que a gente pode construir um termo personalizado? Você falou a importância de ter um termo... Como a gente constrói esse termo personalizado para a instituição e que, ao mesmo tempo, tem um amparo legal? Porque quando eu vejo esse termo com tudo... Isso, que normalmente nada mais do que provavelmente uma orientação legal de que você bota tudo aqui e aí nada vai te pegar. Isso aí. Mas como que a gente, então, constrói um personalizado? Então, aí entra uma pergunta que é fundamental. Para que você quer? Esse é o problema, entendeu? Para que você quer? Aí, quando você consegue entender qual é o seu objetivo, você consegue adequar aquilo. Porque você efetivamente quer uma foto para divulgar em Facebook? Porque o termo dá um pouco a entender isso, né? Esse termo que eu coloquei aqui, parece que é isso. Você quer tirar uma foto para colocar em todas as redes sociais que existem e as que, porventura, virão a existir. É só para isso? Isso tem a ver com o desenvolvimento religioso, doutrinário, cristão, espírita e todos os outros nomes que a gente queira dar? Entendeu? Mas pode ter, por exemplo, você pode ter fotos no arquivo da casa, né, Sim, ao longo dos anos, não. E que você, em algum momento, como as coisas mudaram e você hoje utiliza, por exemplo, redes sociais, você pode querer utilizar uma daquelas fotos para publicar numa rede social, não necessariamente usar aquela foto como um fundo, como a gente usa dos bancos de foto, sim. para uma divulgação de uma palestra, de um evento, de uma oficina. Então, assim... Então, talvez naquele momento daquela foto você não estivesse pensando nisso. Mas isso pode acontecer lá na frente. Você pode querer usar a foto das pessoas que frequentam a casa num aniversário para fazer passar slide com aquelas fotos. Quando você faz isso, vou fazer uma apresentação de slide com a fotografia de todos os frequentadores antigos da casa como uma homenagem. Eu preciso da autorização dessas pessoas para eu passar o slide dele na reunião? Então, na reunião, quando a reunião ela é íntima, não é uma reunião pública da casa, que todo mundo pode entrar. Íntima que eu quis dizer não um grau. A reunião pública da casa, normalmente aparecem as pessoas que ou têm ou querem ter uma intimidade com a casa. Certo. Ela não tem o objetivo de divulgar isso para o mundo. Ela não vai demonstrar, por exemplo, não é um retrato da instituição para o mundo, entendeu? Isso aí é outra questão. Aí a gente não vai entrar só no direito de imagem, a gente vai entrar na utilização da imagem. E ponto.
Quando a gente começa a fazer isso como uma divulgação, que isso começa a ter a imagem daquela pessoa, fica efetivamente atrelada ao centro espírita, à reunião, e isso vincula o mundo de forma indiscriminada, aí a gente precisa saber se a pessoa concorda com aquilo. Certo. Entendeu? Porque às vezes também a gente encontra até a gente tomando susto, né? Porque nem a gente às vezes lembra que frequentava o lugar. E a gente vai lá nessas reuniões e fala assim, sou eu. Acontece comigo, acontece com os outros, né? Então, às vezes, a gente também precisa evitar que isso aconteça. E eu sempre volto a bater nessa tecla. É sempre uma atividade respeitosa. A gente, antes de utilizar qualquer coisa que envolva outro ser humano, a gente perguntar se ele concorda com aquilo. Lógico que tem fatos, por exemplo, a gente tem aqui, há um tempo atrás no Fernandes Figueira, fizeram algumas atividades com as imagens da tia Vilma e do tio Wilson lá, que durante muito tempo foram os responsáveis pela instituição. Isso transcende a questão de autorização de imagem, o próprio código fala que os herdeiros podem autorizar ou não, mas não era para isso, sabe? Não é esse o ponto. Mas se a gente tem chance de tocar com essas pessoas, estar com essas pessoas e perguntar, você vê algum problema se a gente usar a tua imagem, a gente está pensando em usar a sua imagem, é muito mais recomendável que a gente faça isso. E aí eu não estou falando de autorização por escrito, não é isso que eu estou falando. Estou falando desse contato. Mas aí eu te pergunto, você fala com a pessoa diz que ok, falou. Você não tem que pegar isso por escrito? Mas você não queria nem perguntar antes. Sim, entendeu? mas eu já estou... Porque você está pensando na questão do termo do documento. Eu estou falando sobre a questão do respeito às liberdades, entendeu? Quando se você for perguntar para mim, como profissional, se tem que ter termo por escrito, sempre. Isso é um ponto. Vale o que está escrito. Mas quando você já diz para a gente que a ideia não é essa divulgação para o mundo, a ideia é uma reprodução para todos os envolvidos que ali estavam do que já aconteceu na casa. A questão do respeito é dizer, olha, a gente vai usar as fotos e beleza, e não precisa ser individual, Entendi. Não é isso, é você comunicar aos trabalhadores e frequentadores que as fotos vão ser utilizadas. Às vezes a gente fala disso brincando, quando a gente faz na oficina, fala, essa foto vai entrar no fim do ano, esse aviso, entendeu? Para que as pessoas possam se preparar. O grande ponto aí de lei de imagem é porque a gente, como espírita, não aborda só a questão material, documental ou legal. A gente aborda os nossos princípios também. E dentro do nosso princípio, a gente quer respeitar a liberdade do outro. Se ele dizer, nem vou, tá bom, nesse dia aqui a gente vai fazer isso. Não, nem vou, porque, puder, vou ficar aqui atrás, aí eu não gostaria de aparecer, e esse respeito é que é o fundamental. Porque aí, nesse caso, como somos todos nós participantes, não vejo necessidade de pegar por escrito, não. Se for uma coisa para casa, não interna, precisa. não. Se for para fora, aí sim. Isso aí. Mesmo que ele te diga ok, mas se você vai usar para fora, pega o escrito autorização. também. Exatamente. Você disse que você tem uma autorização no Google Forms que vocês A gente faz pelo Google Forms. Eu depois mando o link, vou botar o link ali também. Vou só tirar do nosso modelo para vocês poderem ficar livres, mas a gente tem. Diga. Só para garantir. Tá. Não, a cabeça fica dando giros, né? A gente, lá na nossa casa, Jaquechula, nós fazemos o ESG online, estudo online. E uma pessoa sugeriu que nós gravássemos as reuniões para compor o acervo da casa, memória da casa, porque o ESG tem toda uma dinâmica, todo mundo sabe, né? Tem aquela dinâmica diferenciada e tal. Então, nós discutimos isso com o grupo. E a maior parte das pessoas aceitou que fosse feita a gravação. Apenas uma pessoa não concordou. E aí, quando a gente começa, a cada terça-feira, quando a gente começa a reunião, a gente fala, né, tem aquele aviso, esta reunião será gravada, e ela desliga a câmera, né? Então, acho que nós estamos no caminho certo. Certinho, né? Certinho. Estamos fazendo certo. Essa ideia de composição do acervo, né? Essa composição do acervo como utilização futura. Então, imagino que vocês tenham pedido por escrito também a autorização de imagem das pessoas que concordaram. Se não pedir, não pedimos, então pode pedir, né? agora. E não tem problema com relação. Não, porque essa autorização é para esse evento. Como é um evento semanal, e aí, por exemplo, às vezes acontece, né? No momento da formação do grupo, o grupo concordou. Passou um ano e entrou mais 2 pessoas. Que nem sabem que as coisas às vezes estão sendo gravadas, entendeu?
E aí a gente precisa ter esse cuidado, essa rotina desse pedido de autorização de imagem por causa disso. Fazer aí é bom, sempre é bom essa pedir. avaliação periódica Isso. do que está sendo feito, né? Isso aí. Tá, então eu tenho que ver isso, providenciar Sim, essa sim. autorização. Providencia essa autorização e deixa guardado, arquivado juntinho lá com os próprios vídeos. Essa pessoa que desligou a câmera, o nome dela está lá. Não, mas aí Não tem problema. Não tem problema. Ok. Não tem problema. Não, não vou fazer pergunta não, só vou fazer uma colocação com relação ao que a gente faz nos encontros do Congevita, que eu acho que deve ser o comum, né, dentro dos trabalhos. Porque, assim, não é só dar o direito de imagem, né, porque às vezes, dei o direito de imagem, está valendo tudo, né, e não é assim, né, porque, por exemplo, em algumas atividades, são algumas atividades de sensibilização. Então, naquele momento, a gente não permite filmagem, porque a pessoa vai estar numa condição de estar chorando, às vezes, de estar numa situação de vulnerabilidade. Então, essa questão da vulnerabilidade, a gente tem que ter um olhar muito delicado, né? E a gente já teve alguns problemas até de jovens que queriam filmar. Não, a gente quer filmar a oficina inteira. Não, não pode filmar a oficina inteira, porque tem pontos, né? Então, assim, é preciso a gente fazer essa colocação para dizer que não é uma imposição, mas é justamente o cuidado e o respeito. E uma outra coisa também que eu gostaria de falar, e que eu acho que é muito importante, e isso vai muito além, né, de só a gente saber que é importante ter o direito de imagem, é haver uma coerência no grupo gestor de uma casa. Né? Porque quem já passou por isso, às vezes você é a diretora do contra, você é encarada assim, porque vai ter um evento e a pessoa pede fotos das evangelizações antigas, por exemplo, e você informa que não pode, e você é vista como a reativa, a pessoa que não quer colaborar. E mudar essa imagem é complexa. Então, é preciso que o grupo gestor ele seja coerente com esse cuidado. Perfeito. É por isso mesmo que a gente sempre enfoca a importância e pede, sempre que a gente pode, da importância dos representantes das diretorias e gestões das instituições espíritas estarem nas reuniões do 12º. Não adianta ficar mandando só o colaborador, como algumas casas fazem. Manda o colaborador, tá bom. Precisa que aqui estejam presentes diretores, gestores, não só para aprender, para evitar, porque o colaborador, ele nem tem oportunidade, muitas vezes, de passar para a direção o que foi ouvido aqui. Né? Então, é muito importante que as direções estejam presentes. E algumas vezes, eu inclusive fiz essa colocação no CERJ também. Não adianta fazer reunião no CERJ, que só tem colaborador, só tem trabalhador da Casa Espírita e não tem presidente, diretor, conselho gestor. Não foi no Ereu, eu coloquei isso lá também. Sim, sim, perfeito. Porque... Perfeito. O colaborador não vai nem falar o que aconteceu, morre a informação naquele indivíduo. Sim, sim. Né? Sim. Mas... Isso aí. Sim, sim, sim. Por isso é que a gente bate muito na tecla de que isso precisa, do mesmo jeito que a gente revê as nossas reuniões mediúnicas, a gente avalia a nossa reunião pública, a gente avalia a mocidade, evangelização, a gente precisa avaliar esses conceitos também. Porque, às vezes, um pouco do que eu percebo do movimento espírita, a gente só tem contato com essas informações quando está aqui. Entendeu? Então, a demanda vem daqui, e quando a gente está dentro da nossa instituição, as demandas que a gente tem que gerenciar são outras. Mas essas demandas também são importantes. Então, a gente precisa, por exemplo, quando a dirigente doutrinária diz que não vai dar a foto da evangelização, o pessoal precisa se reunir e falar, mas por quê? Como é que funciona? A foto foi tirada para isso, não foi? Isso envolve muito a pergunta que eu fiz. Por que precisa da autorização?
Porque a gente fala assim, não, precisa dar autorização, resolver um problema. A gente monta um termo igual a esse aqui, que já foi montado, que fala de todas as plataformas possíveis e as futuras também, e acabou, está resolvido. Assina lá e tá. Mas é isso que a gente quer reproduzir? Ou a gente quer entender qual é o nosso objetivo com aquela imagem, com a imagem das pessoas aqui dentro, que a gente vai vincular? Então a gente precisa entender isso, e eu entendo que as reuniões dos conselhos, das diretorias, também deveriam abordar isso. Para a gente poder, não, olha só, Sueli, você pode ceder sim, porque quando eu era dirigente evangelizador, lá em 1950, a gente já pedia, tem termos de autorização lá nos arquivos, lá, aí é outra questão, entendeu? Porque senão fica tudo assim, não, toma aqui a foto que está do meu celular, e que eu tirei umas fotos semana passada, será que é assim mesmo que a gente tem que tratar a nossa instituição? Porque quando a gente vai fazer o estudo doutrinário, a gente pega livro, a gente vai em biblioteca, a gente lê 18 livros para falar 40 minutos. Aí, quando a gente quer a imagem das pessoas, a gente pega um termo em 3 minutos e resolve, é isso? Então, acho que alguma coisa precisa ser ponderada aí. E acho que quando você coloca essa questão de alguém como a pessoa mais chata, mais que cobra, que fala que não vai fazer, eu acho que está dando esse alerta, sabe? Tipo, ó, porque quando a gente vai fazer um encontro doutrinário, a gente passa meses lendo bibliografia, levantando. Aí, quando vai, eu quero mostrar a foto da evangelização. Pega lá. Não pode ser assim. A gente tem que ter o mesmo objetivo de fazer, a mesma forma de fazer. Bom, a gente agradece demais o Tamir pela disponibilidade, né, de ficar aqui tirando nossas dúvidas. Estamos nos encaminhando para o encerramento, só avisando que nossa próxima reunião será dia 3 de fevereiro, excepcionalmente, sempre ela é no segundo. As reuniões acontecem no segundo sábado do mês, mas o segundo sábado de fevereiro é o sábado de carnaval. Então, a gente está antecipando, ainda não sabemos qual será a casa espírita. E pedir para um voluntário fazer nossa prece final. Quer fazer? Obrigado, querido amigo Jesus, obrigado, queridos amigos que dirigem os trabalhos do 12º Seu. Agradecemos a possibilidade de aproveitarmos essa manhã tão linda, no meio de pessoas tão queridas, entendendo um pouquinho mais dos nossos companheiros, entendendo um pouquinho mais das nossas necessidades, que a gente possa ter o nosso coração aberto para aplicar no nosso dia a dia, nas nossas instituições, as mudanças necessárias, as mudanças que fazem com que a gente possa se sentir mais irmão, mais conectado, mais unido, que a gente consiga entender os melhores momentos, usar as melhores palavras, e que a gente sempre possa se utilizar, absorver desses espaços tão especiais de reconexão com Deus, de entendimento da nossa vida, e que a gente possa dividir esses sentimentos tão nobres com os nossos amores, com os nossos amigos. Fica conosco no decorrer do dia de hoje, que a gente possa retornar às nossas atividades em paz. Que assim seja. Graças a Deus.